Então, vou começar bem do zero. A única coisa que eu tenho aqui é o navegador e eu instalei o Rails, instalei, então, obviamente Ruby, mas é do Mac, então já vem com Ruby. Mas instalei Rails, instalei RSpec Rails e Cucumber. Tá? Todos esses são gems, vocês simplesmente podem vir no terminal, dar um sudo gem install, Rails, RSpec Rails e Cucumber, né? Ok, eu não vou fazer isso porque não tem rede, não adianta, ele já está instalado de todo jeito. Ok, uma vez que você fez isso, vamos criar o nosso projeto Rails. Eu vou chamar ele de palestra só para os nomes das minhas pastas ficarem certos, tá? Não faz diferença nenhuma. Quem já viu o Rails sabe que ele vai fazer um monte de coisa. Ele criou basicamente uma infraestrutura básica para o meu projeto. Então, deixa eu pegar minha colinha. Aqui. Ok. A primeira coisa que vocês podem ver é que ele cria um monte de coisa, e uma das coisas que ele cria é uma pasta teste. Então, essa cultura do pessoal de Ruby e o pessoal de Rails tem uma cultura muito forte de testes. E, por padrão, qualquer projeto que você faça já vem com um ambiente preparado para fazer testes. Só que eles usam uma biblioteca chamada Test Unit, isso, para o Ruby. E eu não sou muito fã dessa biblioteca, então eu vou trocar para RSpec, que eu acho mais legal. Então, a única coisa que eu preciso fazer é isso. Eu posso remover a pasta teste, eu não vou usar ela, tá? E eu quero agora preparar o meu... Opa, faltou eu entrar na pasta da palestra. Então agora sim eu posso remover a pasta teste. E agora eu quero preparar o meu projeto Rails para ele usar RSpec e usar Cucumber. Então, para fazer isso, eu posso usar um generator, que é um negócio bem legal que tem em Ruby, que basicamente gera um monte de arquivos para mim. É assim que o Rails funciona, é assim que ele cria um monte de coisa para você, é assim que a gente ganha um tempo desgraçado desenvolvendo em Rails. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é eu vou gerar o necessário para usar RSpec no meu projeto Rails. Então, generate RSpec, ele cria para mim mais alguns arquivos, põe aí o que for necessário. E o próximo passo é eu preparar ele para usar Cucumber. Cucumber é uma ferramenta em Ruby que permite você escrever testes funcionais, entre aspas, de aceitação em linguagem quase natural. Tá? Então, mesma coisa, script generate Cucumber, ele cria para mim um monte de arquivos e aí o meu projeto já está pronto para funcionar com Cucumber. Eu vou usar um controle de versões, tá? É meramente para mim, para eu saber, para eu poder voltar se eu precisar, ou etc, etc. Vou usar o Bazaar. Tipicamente o pessoal de Rails, de Ruby gosta de usar o Git, não o Bazaar, mas tanto faz. Então, Bazaar init, ele cria ali as pastas que ele precisa para mim. Se eu der um status, eu vou ver que não tem nada, eu não sei de nenhuma pasta, então eu quero adicionar, vou adicionar os arquivos básicos, então o README, que é só uma explicação, inclusive a gente pode pôr informações sobre o nosso projeto lá dentro, com o Makefile, que é o Makefile, né, o cara que faz umas tarefas para você, só que em Ruby, e o app, onde ficam as coisas do meu projeto, config, as configurações, DB eu vou só commitar, mas eu não vou commitar nenhum arquivo que vai ficar lá dentro. O doc, que são os documentos, mentira, eu vou commitar os esquemas. As features, e aí são as partes interessantes. Features são as descrições que o Cucumber usa para saber o que está implementado nesse projeto, né? São os testes de funcionalidade. As bibliotecas que eu tenho, deixa o log aí só para facilitar a minha vida. Público, onde são os arquivos que são arquivos crus, entre aspas, que não precisam passar por nenhum interpretador, não precisam entrar no framework, eu só preciso devolver eles. Scripts são os scripts que eu tenho, então aí vou ter scripts para inicializar o servidor, fazer um monte de coisa. Specs são as minhas especificações, então meus testes unitários, basicamente. TMP eu não vou commitar, porque obviamente ele é temporário, né? Não preciso, cada máquina tem que ter o seu. E o vendor, que é onde ficam os plugins. Uma das coisas mais legais de Rails é você poder colocar um monte de plugins no seu
projeto e aí as coisas passam a funcionar automaticamente. Quase. Ok? Então fiz isso, adicionei, posso dar um commit, só vou falar arquivos de base para a palestra, o meu nome, pronto. Ok? Então esse aí é o ambiente base. Se eu tentar agora ver o que isso faz, eu posso rodar, aqui também tem que iniciar a palestra, eu posso rodar o servidor. Tá? Script server inicializa o meu servidor, ele usa o Mundrel, que é um servidor web para um servidor web, na verdade, tanto faz, ele é um Google, mas dane-se. E eu rodo e ele apresenta para mim essa telinha falando que deu tudo certo, eu tenho aqui o meu projeto em Rails funcionando. Ok? Próximo passo, essa telinha não é o que eu quero. O que eu falei para vocês, eu fiz alguma coisa mais integrada no trabalho de vocês, então o que eu quero fazer é que eu quero... Opa! É estranho, eu tenho que ficar desviando do microfone para enxergar as coisas. Eu vou querer usar a página de vocês. Ok, aí eu só fiz uma malandragem, na verdade eu roubei a página de vocês. E agora quando eu recarrego, o que cai é a página de vocês. Obviamente que ela está toda mocada, ela não existe de verdade. Os links vão todos para a internet. Como não tem internet, eles não vão para lugar nenhum. Mas está aí, só para vocês pegarem a ideia. Ok, eu roubei aquele código HTML inteiro, CSS, JavaScript, deu um bom trabalho, porque vocês não põem as imagens direto no inferno, mas tudo bem. Aí, então, agora o que eu quero fazer? Primeiro passo, né? Eu estou seguindo o TDD, então eu não vou implementar nada. Eu quero descrever o que precisa ser feito. Vou usar esse maravilhoso editor, que se vocês não conhecem, estão perdendo coisas fantásticas, que é o Smultron. É basicamente o notepad mais simples que existe, mais porcaria que ninguém gosta igualmente. Então não dá discussões, não dá flame war, todo mundo fala que é print, tá tudo certo. Ok? E ele tem uma vantagem que ele ocupa pouca tela, então eu consigo escrever bastante código. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é descrever a minha funcionalidade. Eu vou descrever isso em inglês simplesmente porque eu vou usar o Cucumber que está na versão estável e a versão estável ainda não tem a parte de internacionalização. Na versão do repositório já tem internacionalização, então você consegue escrever tudo que eu vou escrever em português. Tem que ir lá ver como é que funciona, mas você consegue escrever em português e as coisas funcionam perfeitamente. Ok? Só para não me perder, senão eu vou começar a misturar as línguas, eu vou fazer tudo em inglês para não dar errado. Vai dar errado, mas tudo. Primeira coisa que eu quero fazer é escrever a minha feature. Então, esse primeiro trecho aqui é simplesmente uma explicação do que eu estou tentando implementar. Então, eu vou tentar implementar Management and Registration of Domains. Ok? Essa é a parte que eu vou refazer do site da LocalWeb. Já está lá, já funciona, registro de domínios, a gente vai brincar um pouco com isso. E aí eles têm um formato padrão que eles sugerem, que é um formato bem legal para você descrever uma história. Isso é tipicamente uma história, né? Alguma coisa que o cliente quer que você faça e ele tem que escrever para você como que ele quer que isso funcione. Então, eles têm o seguinte formato que eles sugerem, né? To achieve blá blá blá, o seu objetivo, has a blá 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 stakeholder, então o cara que vai aproveitar desse negócio. I want to blá blá blá, tá? Coisa que você tem que fazer. Ok? Então aqui, completando, para to achieve a better, deixa eu ver aqui o que eu vou falar. To improve website creation,
as a web developer or web manager. Existe isso? Não, como é que chama? Webmaster, isso, obrigado. I want to register domains and manage it. Ok? Isso aqui é claramente linguagem natural. Não tem interpretação nenhuma em cima disso. A única coisa que ele vai fazer com isso é cuspir para mim isso daí, se está verdinho, se está tudo funcionando. Amarelinho se ainda não está tudo implementado. E vermelhinho se tem alguma coisa dando problema com essa história. Okay? Isso aqui é só para você conseguir produzir um relatório legal para o seu cliente no fim da sua iteração, no fim do que quer que seja. E aí depois, a partir disso, eu preciso criar cenários. E aí cenário tem essa palavra-chave, cenário. E eu dou um nome para o meu cenário, então eu vou dar um register new available domain. É assim que escreve available, eu sempre quero. E aí, a partir daí, eu começo a falar como é que funciona o meu cenário. É aí que vem a mágica do Cucumber. A mágica do Cucumber é assim: given, que é dado alguma coisa, né? Então, considerando que eu estou numa certa situação, então eu vou falar given I am on the new domain page. Então, dado que eu estou na página de domínios novos, when I fill in google.bus.com.br, eu não registrei isso aí, então está livre. Não, desculpa, é sem tela isso aqui, em português fica o contrário. Quando eu preencho domain address, então o endereço do domínio com google.bus.com.br, eu aperto o check, tá? Verificar se ele está livre ou não. Então, o que vai acontecer? I should see na domain available, ok? And I should see a link register now, ok? Então, basicamente, aqui eu descrevi o que eu quero que esse cenário faça. Eu quero ter uma página na qual eu posso entrar, preencher um endereço de domínio, apertar, clicar no botão check, e aí ele deveria me jogar para uma página que vai me falar: esse domínio está disponível, e eu deveria ver um link nessa mesma página que me fala registre agora. Ok? Então eu vou salvar esse cara. Tudo em Rails tem convenções. O que é ruim quando você não sabe elas, é excelente quando você sabe elas. Então, por padrão, eu tenho que pôr eles nessa pasta feature, e eu tenho que chamar ele de qualquer coisa que eu queira. Ponto feature. Tá? E aí eu ainda não vi o suficiente. Isso não é a minha especialidade, tá, gente? Eu não trabalho com Rails. Eu fiz especialmente para vocês. Então, se eu errar alguma coisa, por favor, me corrija. Pelo que eu entendi, esse último trecho aqui do meu nome é o que ele vai usar para procurar a definição de como ele tem que fazer as coisas. Tá? Então, a gente já vai ver o que é essas coisas que ele tem que fazer, mas eu salvo esse arquivo nessa pasta e, a partir de agora, eu posso vir. Isso aqui está reclamando que eu não peguei todas as imagens do site de vocês porque eu tive preguiça. Tá? Então, teve algumas que eu não peguei e fiquei com preguiça de procurar onde elas estavam. Ok? Então, agora o que eu quero é rodar essas minhas features. E aí em Ruby tem umas coisas, tem uma aplicaçãozinha super legal que chama, na verdade chama Autotest, vem num jam chamado ZenTest, e ele roda para você todos os seus testes automaticamente conforme ele percebe que tem mudanças nesses testes. E ele já está adaptado para funcionar com o Cucumber. Para funcionar com o Cucumber, tem que falar que ele é um auto-feature é verdadeiro, e aí rodar esse script que o Architect criou para mim na minha aplicação Rails. Uma vez que eu faço isso, ele vai lá e tenta rodar tudo que tem na minha pasta features, e uma vez que na minha pasta spec,
E uma vez que ele passou todos os specs, na verdade ele faz o contrário. Ele tenta rodar todos os que estão na pasta spec. Uma vez que ele passa tudo que está na pasta spec, ele tenta rodar os meus cenários. Ok? Então aqui eu rodei, ele rodou, ele percebeu que ó, o cenário Management and Registration of Domains, na verdade a história Management and Registration of Domain, no cenário Register New Available Domain, está pendente. Quer dizer que tem alguma coisa que ele não sabe fazer com aquilo ali. Tá? Então, na verdade, o que ele não sabe fazer ele não sabe fazer nada. Tudo que eu falei para ele é o formato que ele já tem, mas o resto disso daqui ele não sabe o que ele tem que fazer quando ele encontrar. A gente vai ver que alguns ele sabe e outros eles não sabem. Em especial esse daqui fui eu que escrevi. Escrevi given uma coisa qualquer aleatória, você tem que fazer alguma coisa. Então ele não sabe como fazer isso. E aí o grande poder do Cucumber vem disso. Ele aceita. Beleza, você escreveu qualquer coisa, está valendo. Maravilha. Só que agora você tem que me explicar o que eu tenho que fazer quando eu ler uma coisa do seu tipo. Então como é que eu explico? Eu uso aqui essa palavra reservada, que na internacionalização é um pouquinho diferente. E aí eu ponho uma expressão regular e um bloco. Tá? Isso aqui é o jeito de eu falar que eu estou criando uma expressão regular em Ruby. Tá? E o bloco é um pedaço de código que vai ser executado. Closure, Deus, maravilha, melhor coisa que tem em inglês. E aí eu preciso dar alguma coisa que ele vai tentar bater. Então ele vai pegar todas essas regras que ele tem de passos e ele vai tentar achar alguma que bata com a frase que eu escrevi. Então no nosso caso, o mais fácil para fazer isso é simplesmente copiar isso daqui e falar, ó, quando você bater com essa expressão regular, alguma coisa que começa com isso e que termina com isso, você vai fazer alguma coisa. O que você vai fazer, você vai visitar a página Domains Registration. Ok? Então, eu vou salvar esse cara, eu tenho que salvar ele de novo lá na minha pastinha Step Definitions, que fica dentro da minha features, tá? Então isso aqui é o lugar onde ele vai definir quais são os passos que eu posso dar, quais são as coisas que eu posso escrever, o que ele tem que fazer em cada uma dessas coisas. Então aqui eu vou chamar ele de domains, que é aquele finalzinho que eu tinha falado para vocês, _steps.rb. Tá? O underscore steps acho que não é obrigatório, não tenho certeza. Alguém? Não, ninguém. Tá bom. Então, põe o underscore steps, na dúvida. E aí eu salvo com .rb, salvei esse cara, e aí a partir daí ele já percebe que ele tem regras novas, então ele tem que rodar de novo o meu teste. E aí agora ele rodou, ele falou, ó, perceberam essa feature, tá aqui a descrição dela, no cenário atual que eu estou tentando avaliar, eu tentei rodar given no new domain page, e aí ele me falou uma coisa que já foi resolvido no trunk. Ele me falou, ó, eu não sei o que eu tenho que fazer com WebRat. WebRat é outra biblioteca, vocês podem ver que esse negócio é um monte de biblioteca encaixada, funcionando uma dentro da outra. Então é uma outra biblioteca que faz, entre aspas, um simulador de browser. Assim, ele entende mais ou menos o que você está tentando fazer e vai passar para os controllers do Rails, vai fazer as coisas bonitinhas. Quer dizer, ele faz isso para o Rails agora que a gente está usando o Rails, mas ele faz isso para outras coisas. Então ele finge que ele é um browser e permite que você faça os testes dentro dele. Então ele me fala, ó, eu preciso de alguma coisa me falando o que é, como você está usando o Rails, é só colar esse trecho de código dentro do seu, dos seus arquivos ou test helper, ou spec helper, ou env, se eu estiver usando o Cucumber. Então esse arquivo env, muito simples, ele está... Opa! Ele está aqui no suporte, a única pasta que a gente não tinha visto do features. E aí não cabe na minha tela, tudo bem, deu certo. Realmente não tem nada mais acéfalo, eu copio, colo no fim do arquivo, salvo, e aí magicamente as coisas funcionam e eu tenho outro erro. Né? O que ele está me falando agora é, opa, eu não sei o que é esse endereço, domains.registration, eu não conheço, não consigo acessar, não tem nenhum caminho que bate com isso. Tá?
Vocês podem perceber que aqui eu estou fazendo as coisas bem incrementalmente. Então eu estou tentando esperar rodar o meu teste passar, descobrir qual que é o erro que ele está dando, resolvo isso daí. Ele não tem muita refatoração por enquanto, porque eu não estou escrevendo muito código. Mas eu estou seguindo a ideia aqui de fazer um TDD. Não vou mais precisar desse arquivo. Agora o que ele está reclamando então é isso. Eu não tenho nenhum caminho para o Domains Registration. Eu poderia apelar e fazer isso usando o scaffold do Rails, e aí as pessoas que nunca viram Rails iam falar que mágico, e as pessoas que viram Rails iam falar, puta, que chato. Tá? Então eu vou fazer as coisas devagarzinho, uma por uma. Então o meu problema aqui é que eu não tenho nenhum cara que sabe lidar com essa chamada de endereço no meu site. Né? O Rails recebe um pedido por esse endereço e ele não sabe para quem que ele tem que mandar. Então, eu vou usar de novo o nosso grande generator para resolver uma parte dos meus problemas. E eu vou falar para ele que eu quero fazer um controller. Então, um controlador é o cara que vai administrar aí as chamadas para uma certa parte da minha aplicação. Eu vou fazer um controller para domínios, não para domains, e eu quero que ele tenha uma ação registration. Tá? Então é assim que eu faço, só que se eu fizer só isso, aliás eu vou fazer, vai só para vocês verem, ele vai gerar para mim algumas coisas e ele vai gerar para mim a pasta de testes de novo. Né? Então ele não sabe que eu estou usando o RSpec nem Cucumber, então ele continua gerando para mim as coisas usando o test unit. Eu não quero isso, cara chato, então eu vou remover isso. Putz, mas aí eu vou ter que remover o resto, eu não vou poder fazer RM-RF. Não, Rails tem uma coisa mais legal, eles assumem que você erra muitas vezes. Então eu tenho o generate e tenho o destroy, que faz exatamente o contrário do que o generate faz. Não é exatamente o mesmo. E aí quando eu faço isso, ele apaga tudo que ele precisava ter apagado. Ok? Então, para eu fazer isso daí usando o RSpec, eu tenho que chamar um generate de um RSpec control. Tá? E aí sim, ele vai gerar para mim o controlador e o spec. Tá? Aqui que é o spec, na verdade, da visualização, e aqui o spec do controle. Ok? Uma vez que eu tenho isso, eu já posso ir lá ver que o meu erro mudou. Né? Ele já rodou de novo para mim, e o meu erro agora, ele falou, ó, given I'm on the new domain page, está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu consigo fazer isso. Então ficou verde. Só que eu não consigo preencher domain headers com o Google Corbus. Tá? Isso aí não entra dentro, eu não tenho nenhum campo, eu não acho nenhum campo para fazer isso. Então o que eu vou fazer agora é partir para outro nível de TDD. Né? A gente escreveu aí a nossa funcionalidade, só que isso é bem alto nível. Eu posso começar a resolver tudo isso. Mas se eu resolver tudo isso, eu vou pegar aquela ideia de vou fazer o menor possível para passar, e aí o meu cliente vai ter que escrever mais ou menos umas 438 versões da mesma funcionalidade para ele conseguir chegar numa triangularização de todos os casos que eu preciso para a minha aplicação funcionar genericamente. Então, eu não quero que o meu cliente faça isso. O cliente tem que escrever só uma vez aquilo que ele quer testar, que é um teste de aceitação, não um teste de funcionalidade. Então, um deles deveria bastar. Só que eu sei que se eu só fazer aquilo, se eu só fizer aquilo passar, não vai adiantar. Então, eu quero fazer, na verdade, specs. Aqui, agora sim, né, eu acabei de fazer a parte, eu comecei a entrar em detalhes mais fundos. Eu vou precisar desenvolver. Então, para eu conseguir desenvolver, eu venho aqui no spec da view, porque na verdade o meu problema atualmente é com a view, né? Eu não tenho um campo para preencher o que eu quero. E aí no meu spec da view eu tenho um blá 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 falando que ó, você tem que apagar isso daqui, porque isso aqui é só um exemplo que eu gero. Vou apagar isso daí. E ele tem um before, que é basicamente setup para quem usa Java, que só está me falando o que ele tem que fazer antes de cada um dos testes que ele vai rodar. E aí eu tenho que fazer a descrição do que eu quero testar. Então eu vou fazer aqui o que a gente chama de um spec, né? Uma especificação de alguma coisa. Então o que eu quero que essa página faz, o Domain Registration, eu quero que ele me mostre
um label para o campo domain address, ok? Só que isso não basta, né? Eu quero também fazer um input para o campo domain address. E por fim, eu quero um botão check para verificar que isso está funcionando, tá? Podia ter colocado aspas aqui. Beleza? Então isso é o mínimo que eu preciso fazer agora para conseguir preencher lá o meu campo e fazer passar a minha história que eu implementei pelo menos nessa página. Então, quando eu voltar aqui no meu AutoSpec, vocês podem ver que ele rodou de novo, ele teve aí os seus problemas, e agora eu quero que ele rode os specs. Então, eu preciso interromper e mandar ele rodar os specs de novo. E aí, ele roda os specs e a minha feature. E aí, os specs, ele fala, ó, eu estou com um pequeno problema, que os specs que você escreveu estão aí, mas eles não estão implementados, eu não sei o que eu preciso verificar. Né? Então, a mesma coisa que aconteceu no Cucumber está acontecendo aqui no RSpec. Eu preciso implementar o que eu quero que esses specs façam. Então, para isso, eu só faço um bloco para esse it, tá? E aí eu vou escrever o que eu quero verificar. Quando eu dou um render, ele guarda para mim, na verdade, no RSpec Rails, ele guarda para mim uma variável, quando ele vai interpretar esse negócio, que é o response, que é onde veio a resposta do que eu pedi anteriormente. Então, se eu pedir para visitar uma página, vem a resposta da página. Se pedir para clicar um link, vem o que aconteceu depois desse link, etc, etc, etc. Tá? Tem mais alguns detalhes aí, eu vou pular, porque senão a gente vai ficar louco. O que eu quero verificar é que nessa resposta, eu deveria ter uma tag, o que? Uma tag label, cujo campo for, essa é uma sintaxezinha que vocês têm que aprender, mas é relativamente simples, deveria ter valor domain address. Opa, isso é um string. Certo? Então eu salvei esse cara, aí ele já reclama que ó, os seus specs não estão passando, né? Tem algum teste e falhou. Então eu posso voltar aqui e ver qual foi o erro que ele me deu. Quando os specs estão falhando, ele não roda a feature. Tá? Isso é porque em tempo de desenvolvimento você vai passar muito mais tempo com specs falhando e features demoram um pouquinho mais para rodar do que os specs, especialmente se você tiver muitas. Ok? Então não está passando porque ele não acha nenhum label com for domain, né? Com esse atributo for domain. Então vamos lá, agora sim, né? Eu tenho meu teste falhando, eu preciso fazer ele passar. Eu venho aqui. E aí todas as coisas de implementação ficam nessa pasta aqui, app, ou na pasta livre. A pasta livre é quando você tem uma biblioteca que você quer que faça alguma coisa, por algum motivo, e não está obrigatoriamente atrelada a nenhum controller, nenhum avião, nenhum modelo. Ok? Então, ele criou aqui para mim na pasta views uma pasta domain, e aqui ele colocou o arquivo que vai mostrar a ação de registration. Tá? E aí ele cria para mim esse negócio padrão. Se a gente entrar aqui em Domains Registration, assim, se a gente entrar aqui nesse Domain Registration, dá pau. Ok? Algumas coisas que podem ser responsáveis por isso dá pau. Primeira coisa é, eu não inicializei banco nenhum, eu não tenho nada, então qualquer coisa que ele pensar que ele talvez precise de um banco vai dar problema. Né? Então eu vou inicializar um banco aqui só para desencargo de consciência. Migration DB esse negócio de registration, eu fiz a palestra, era register. Deixa pra lá. Então agora o meu cara está funcionando, só que esse cara continua não dando certo. Tá? E aí eu vou pedir ajuda porque eu não entendi exatamente por quê. Eu sei que restartar o servidor basta, mas... Ok. Posso só restartar o servidor, né? Não, digital. Hã? Digital
Então, ele já fez isso para mim, não? Eu não fiz scaffold, mas ele já sabe que ele tem que bater no controlador ação. Hã? Né? Então é só dar um restart, na verdade, porque como eu mudei as rotas da minha aplicação, ele precisa saber dessas coisas. Então o meu servidorzinho, coitado, vai morrer e starto de novo, é relativamente rápido, e agora sim, quando eu bato, ele cai na minha página de visualização do meu domínio. Ok? E aí está aquele código que não serve para nada, porque não é isso que eu quero. Inclusive eles falam, ó, você pode me alterar nessa posição da sua aplicação. Então aqui eu quero colocar o mínimo que é necessário para passar. Então eu preciso fazer um label que tem um campo for, domain headers, e isso basta. Certo? Pelo que eu escrevi, eu rodo e não basta. Tem um D a menos no meu spec. Então o meu spec está errado e eu quero colocar um D a mais. Cara, não tem. É assim que escreve, é assim, né? Faltou um, cadê? Então rodou, agora os meus testes estão passando. Né? Se eu olhar para a minha página, não tem nada. Super legal, né? Porque na verdade o label está lá, mas eu não tenho nenhum jeito de saber o que está escrito. Então eu quero, além de verificar que tem um label para esse negócio, eu quero que ele tenha um conteúdo. E aí ele tem essa sintaxe no RevTag, onde eu consigo colocar várias coisas. Isso aqui vira, na verdade, um mapa que ele vai descobrir que esse cara tem que ser aplicado a esse ponto de interrogação. Tá? E o último desses caras, se tiver mais campos string do que interrogações, o último desses caras ele verifica que é o conteúdo que está dentro daquela tag. Tá? Então eu quero, por exemplo, que tenha aqui o domain. Só isso basta para a gente entender. Ok? Agora eu vou rodar. Tive domain, mas eu esperava domain, mas nada aconteceu. Então, vamos lá resolver esse problema. Relativamente simples. Opa. E aí eu não coloquei o espaço. Né? Vamos lá. E esse daqui é um minor trick desagradável que eu não consegui resolver, então só para mostrar para vocês. Eu coloquei o espaço no meu arquivo, só que como ele interpreta isso daí, espaço não conta quando eu estou fazendo HTML, ele joga fora o meu espaço na hora de mostrar, então na hora de eu bater o meu spec, não funciona. Tá? E nem adianta tentar falar, tudo bem, então põe o MVSP aqui e aí as coisas vão dar certo. Não vão dar certo. Tá? Eu posso salvar para vocês verem, mas aí ele fala que MVSP... Por quê? Porque ele é esperto, ele escapa as coisas que você digitou, só que isso não me ajuda muito nesse momento, porque eu quero realmente escrever um espaço. Okay? Deixa para lá, então eu vou mudar o meu spec para que ele não exija que tenha um maldito espaço. Óbvio que quando vocês estiverem trabalhando, provavelmente vocês não querem mudar o spec simplesmente porque eu não consigo fazer o negócio passar. Mas é que se eu ficar tentando fazer isso, a gente vai perder a palestra inteira. Ok? Então agora eu consigo entrar, tenho um label, passou o meu spec, né? Ainda tenho 2 pendentes, e obviamente, como eu ainda não acabei de fazer os meus specs, o meu passo ainda não funciona. Então, o que eu preciso? Agora sim eu preciso do tal do input, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar que o response deveria ter uma tag, agora input, que deveria ter um ID domain headers, e deveria ser do tipo que a gente vai falar. E mais alguma coisa? Não, né? Chega, tá bom. Então o tipo que eu quero que ele passe é text, certo? E pronto. Opa, não é esse fim. Então agora quando eu rodo, ele dá agora sim meu teste de falha, falando, ó,
deveria mostrar no input, mas eu não achei nenhum cara que bata com essa sua descrição. Isso aqui eu não expliquei, mas isso é um atalho para falar que o ID tem que ser o que vem aqui. Eu poderia muito bem fazer um negócio desses e aí colocar ID igual a ponto de interrogação e aí escrever o negócio. É só um atalho porque muitas vezes a gente vai querer ter esses IDs, escrever eles. Ok? Então agora eu volto lá para o meu negócio e eu posso digitar aqui o meu input, type, text e ID, né? Domain errors. Ok? Fui lá, rodou de novo, agora sim está passando e agora também está passando a minha funcionalidade que diz que eu posso preencher o Hugo Corbucci no campo domain errors. Legal? Então agora o que a gente precisa partir para resolver é que ele não sabe clicar no botão check. Ok? Então, não vou implementar aqui ainda porque não tenho teste ainda. Certo? Já escrevi o meu spec aqui, só que ele não está implementado. Então eu vou implementar esse cara. Opa. Tá. Mesma coisa. Deveria ter uma tag do tipo input, um tipo que eu vou falar, e esse cara deveria ter um ID check. Talvez ele nem precise ter um ID check. Vou fazer só isso. Pronto. E aí aqui, o tipo desse cara tem que ser submit, eu quero, né? Porque eu quero, na verdade, que isso envie o meu fórum. E aí quando eu faço isso, falha. Eu vou seguir a coisa mais simples que resolve. Então, vou simplesmente chegar aqui, fazer um input do tipo submit. Aqui. Pronto. Agora os meus testes estão passando, está tudo ok, só que na hora que ele roda os meus as minhas histórias, né, no que ele roda os passos do meu cenário, dá problema. Ele fala, não consegui achar o botão check. Por quê? Porque eu não coloquei o maldito ID check. É assim que ele procura o que o WebRat faz para achar a coisa que você quer que ele clique ou que ele funcione. Tem alguns outros jeitos, você pode passar uns outros caminhos, uns esquemas para você falar qual que é o enésimo, etc, etc. Mas eu vou pular isso, é só procurar na documentação. Então aqui eu quero que além disso ele seja do tipo check. Ele tem ID check. Tá? Eu acho que ele não é case sensitive, mas eu não tenho certeza, então, opa, eu não preciso fazer nada aqui. Então agora eu rodei, agora os meus specs vão falhar, e eu volto para implementar o meu cara, vou falar que ele tem ID check. Opa, check, ele é case sensitive. Então, agora sim, meu botão passou, ok? Só que, se eu olho para a minha página, olha, enviar dados. Esse é o default do Firefox. Ele me mostra esse negócio, enviar dados não é exatamente o que eu quero que ele mostre, então eu vou lá especificar que ele tem que ter um texto. E aí a gente vai ver uma pequena diferença. A gente quer que ele mostre o texto check availability. Putz, essa palavra é muito difícil de escrever. Availability. Sei lá, Billy, não tem o E depois do E. Sabia, eu sempre erro, explicando. Falei que era difícil? Aí, beleza. Então aí quando eu faço isso, ele fala, não consegui, né? Não deu certo. Só que aí, isso é uma coisa para quem manja HTML, vocês manjam muito, eu sempre peno com isso, nunca lembro. Se eu faço isso aqui, não dá nada, certo? Porque essa porcaria de input não é para ficar com isso assim, é para fazer o value desse cara ser isso daqui. E aí também não dá nada. Por quê? Porque o spec não está procurando isso, certo? O spec tem que procurar um value desse jeito.
Beleza? Agora sim, passando, se eu olho para a minha querida página, eu tenho um check availability. Ok? E agora, não passou ainda o cara do apertar o botão. Por quê? E aí o erro que ele dá é meio misterioso. Ele fala, ó, você tem nil quando você não esperava. Então, alguma coisa que é nulo quando você não queria que fosse. Quando você deu nil.submit. Caçando um pouquinho isso daí, você vai entender que, pô, como é que eu posso ter um input se eu não tenho um for? Então é exatamente isso que o WebRed faz. Ele vai achar um input, ele vai dar submit nesse cara, então ele vai simular isso daí, e aí ele vai procurar qual que é o form que tem nesse cara e tentar mandar para esse form. Só que não tem form, então dá pau. Né? Lógico. Então vamos arrumar isso. Agora eu quero que... E aí vem a coisa que é legal. Esse é um spec que se aplica, na verdade, em vários níveis. Né? Eu quero que tenha que esse cara, esse input aqui, esteja dentro desse for. Né? Então eu poderia fazer um spec falando, ele deveria ter um form contendo o campo do mainnet. Tá? Só que eu provavelmente vou querer isso para o botão também. Vou querer isso para várias coisas. Então, eu vou fazer esse cara, só para a gente escrever ele. Então, eu quero... Então, ele deveria ter uma tag. Isso aqui, inclusive, funciona, mas aí te avisa. Olha, põe em parênteses da próxima vez, tá? Porque eu posso me confundir. Então, põe um parênteses. Então, ele deveria ter uma tag form. Por enquanto, eu vou deixar assim, indo passo a passo. Eu rodo, não tem a minha tag form. Volto para cá. E eu vou fazer a minha tag form. Isso é suficiente para passar o meu teste. Ok? Então eu estou indo bem devagar. Vocês sabem muito bem como esse negócio tem que ficar no final. Eu também. Mas estou seguindo o TDD. Então eu quero fazer as coisas passo a passo. Eu vou fazer o mínimo necessário para passar. Porque quando isso passar, eu tenho que ter a garantia de que eu só escrevi o que precisava ser escrito e as coisas têm que funcionar se alguém tirar qualquer coisa de código ou modificar alguma coisa que é essencial para rodar o meu programa. Então, eu posso falar para ele isso, e aí o mais legal é que... Opa, lugar errado. Vou esse cara para cima. Eu consigo falar para ele, faz alguma coisa com esse fato. Então você vai pegar essa tag, e aí você pode fazer alguma coisa com ela. Então eu passo um bloco para ele, que é o que ele tem que fazer, considerando que ele está no escopo dessa tag. Então, isso aqui é o nome da variável que vai conter o objeto que representa a minha tag. E aí eu consigo falar que dentro dessa variável, dentro dessa tag, dentro desse espaço, acho que é aqui. E aí eu preciso receber um tag, acho que é assim. Não é assim. Pegar minha colinha já implementada. Se alguém souber, por favor. Não. Vocês não estão colaborando, hein? Não, que spec? Aqui eu usei scaffold, viram na primeira versão? E lá no edit talvez já tenha isso. Isso. Should have tag, blá blá blá, e deveria ter, roubando claramente, eu consigo falar aqui, né? Está certo? Isso está certo. Sim, verdade. Aqui dentro, eu não preciso colocar, quer dizer, eu posso colocar se eu quiser fazer alguma coisa mais complicada, mas senão ele sabe que ele tem que aplicar as coisas que estão dentro do bloco no contexto
dessa última tag que ele me passou. Tá? Então ele funciona um pouquinho diferente. E aí ele verifica que eu devo ter a tag. E aqui a gente vai fazer o mínimo necessário para passar. Opa, só quero isso. Ok. Ele vai rodar e falar, ó, então, eu não tive essa tag dentro do meu for. Então, vamos implementar, deixa eu deixar isso aqui para não me confundir. Só fechei e coloquei dentro do negócio e aí os meus testes já passam. Então ele olhou, foi lá, olhou dentro do for e falou, ah, realmente tem uma tag input dentro do meu for. Só que aí ele consegue clicar nesse cara, né, que ele consegue simular, só que ele fala, ó, eu não consigo achar essa, depois que eu cliquei nesse negócio, eu não consigo ver domain available. E aí vocês estão me falando, como diabos ele conseguiu submeter isso se ele não sabe a ação, né? Bom, por padrão ele vai submeter para a mesma página. Então se a gente fizer esse teste na mão aqui, eu escrevo aqui lá, ele me manda de novo para a nova página com nenhuma informação e eu que me dei, né? O problema é meu. Então eu não quero isso, eu quero dar mais algumas informações. Só que antes de fazer isso, tem uma coisa aqui replicada, né? Se perceber, essa parte aqui está replicada a partir disso daqui, concorda? Então o que a gente fez? Fez o teste, estava vermelho, fez passar o teste, qual que é o próximo passo? Refratório, né? Então isso aqui está duplicado, não deveria ficar duplicado. Como é que eu posso fazer para rodar esse cara, né? Para funcionar basicamente? Bom, eu posso ou extrair simplesmente isso daqui, né? Botar aí uma lista e deixar ele se virar, ou então eu posso falar que esse cara aqui deveria chamar o meu método check inside form, que eu vou criar, e esse check inside form é botão errado, né? É um método, okay, que chama check inside form, que verifica que tem isso daí e recebe argumentos, vários argumentos, e eu vou chamar de args. É assim? A gente me confunde. Oi? Ah, ao contrário. Né? E aí aqui, dentro disso, cara, eu consigo simplesmente passar o args. Isso deveria funcionar? Talvez, quem sabe. Então, quando eu faço isso, os meus testes continuam passando, então significa que eu não mudei eles, ou pelo menos que as coisas continuam dando certo. E agora, eu posso também exigir que, eu não fiz isso, mas eu deveria ter feito, a culpa é de vocês, porque vocês não falaram que eu deveria ter feito, exigir que o botão também esteja dentro desse fórum, né? Então eu vou fazer isso, e aí ele vai passar, porque eu já fiz com que o botão estivesse dentro do fórum, né? Mas vocês deviam ter me falado, não precisa ficar o botão dentro do fórum, aí eu faço esse teste. Ok, beleza, eu perdoo vocês dessa vez. Então está aqui o meu form, só que eu não tenho muitas informações sobre o meu form, né? Voltamos para o nosso problema da nossa história, que fala que o domínio não está disponível porque eu sou sempre jogado para a mesma página. Então eu tenho que dar mais algumas informações sobre o meu spec do form. Eu preciso falar que esse form aqui tem que ter uma ação, e essa ação vai ter que ser alguma coisa. O que vai ser essa ação? Por exemplo, domains /check. Parece razoável, né? Então, quando eu faço esse cara, meus testes param de passar, porque eu não tenho mais nenhum form disso. Vocês podem ver que os dois falham, né? Eu não acho o form nem na hora que eu vou procurar ele para o input, nem na hora que eu vou procurar o botão.
Então, vamos fazer esse cara passar, lembrando sempre a coisa mais simples que tem possível. Deixa eu verificar o horário, porque eu quero deixar vocês sem almoço. Ih. Ah, resolução pequena. Droga. Isso. São de 35. Então eu tenho 10 minutos, é isso? Eu tenho 5 minutos mais sem respirar. Ok. Rodei esse cara. E continua falhando porque eu digitei alguma coisa errada? Ah, isso. A action não é domain elements, né? A action é domains. Check. Opa. E agora ele rodou e ele passou a falhar. Uou, não era realmente falhando. Ele passou a falhar porque ele não conseguiu achar uma ação que respondesse a esse check, né? Bateu lá no Rails esse check e ele falou, ó, não sei, não conheço nenhum caminho que responda a check. E a única ação que eu tenho para o controller que eu achei é registration. Tá? Então a gente precisa, de fato, fazer essa ação no controller. Então vamos lá no controller. Ah, sim. Aí vocês me falam, não, mas tem que fazer o teste. Eu concordo com vocês. Então vamos lá. Opa, também tem o routes, que também é importante. Dentro desse cara aqui, ficam descritos, esse é o palestras routing, tá? Então esse cara aqui fica descrito, são os testes que vão verificar que os caminhos para as coisas relativas às minhas palestras, que é o nome do meu projeto, desculpa. Os caminhos relativos a esse projeto tem que ser de um jeito dado, né? Então ele vai verificar, por exemplo, que as minhas regras do route funcionam. Então aqui ele vai verificar que ele gerou essa desgraça automaticamente e não presta, né? Você abriu do scaffold, né? Ah, eu abri da palestra errada. Esse negócio vocês veem, né? O editor é uma porcaria, né? Todo mundo concorda igualmente. Ele não me mostra onde eu estou, então eu abro qualquer tranquilo. Isso, agora faz mais sentido. Eu posso fazer aquele routing, mas eu não fiz nenhum routing, então eu não tenho aquele arquivo, mas eu poderia muito bem descrever o cara que faz os meus caminhos. Eu vou pular, tá? Porque eu tenho 3 minutos e já escolhi. Aqui a única coisa que tem no controlador, isso é uma das coisas, entre aspas, relativamente recente, tem lá toda aquela regra de que controller deveria ser estúpido, o seu modelo deveria ser o cara esperto e a sua visualização deveria ser a coisa bonita. O controller é o que não tem nada de bom. Ele simplesmente joga as coisas para onde elas deveriam ser jogadas. Então, basicamente, os testes de controller são bem estúpidos. Eles não fazem nada, eles só verificam que o controller joga as coisas que deveriam ser jogadas para o lugar certo. Então, tem uns jeitos melhores de testar o controller, que é usando alguns mocks para você verificar que ele faz as chamadas do lado do seu modelo certo, se você estiver aqui com um modelo, etc, etc. Mas no nosso caso ainda não criei o modelo, nem vai dar tempo de criar o modelo. Então, os únicos testes que ele tem é teste de que ele consegue dar get em alguma página, ou post em alguma página, com algumas informações, e as coisas responderem tudo bem ou responderem tudo mal para ele. Tá? Quer dizer, ele responder tudo bem ou tudo mal. Então, no nosso caso, a gente gostaria de descrever aqui um post para check. Então, deveria ter sucesso se contém domain address. Ok? Então, se eu tenho essa informação dentro do meu post, ele deveria falar que está tudo bem. Então, aí eu deveria fazer um post, eu vou pular um pouquinho isso daqui, eu consigo falar qual que é o nome do lugar para qual eu quero verificar, dado que eu estou no controller domain. E aí eu consigo passar algumas informações para eles que estão lá no RDoc do negócio, que é basicamente quais campos que existem dentro do meu post,
qual o encode que eu estou passando e todas as tranqueiras que podem ir dentro de um post HTML. Tá? Eu não vou passar nada, que é para falhar mesmo, porque já acabou o meu tempo. E aí ele reclama para mim que ó, eu não consigo fazer post check porque não tem esse negócio. E aí eu posso ir lá e implementar esse cara, e é a última coisa que eu vou fazer, então preparem as suas perguntas. Controller, domains controller. E eu vou fazer a coisa mais estúpida que pudesse servir para passar, que é basicamente isso. Fantástico, passam os meus testes. Eu continuo tendo problema quando eu aperto o check, mas agora o problema não é mais aquela coisa bizarra, simplesmente que ó, eu não tenho essa view check, então você precisa criar ela. E aí o meu próximo passo então seria ir lá, criar o spec dessa view, falar o que tem que ter nessa view. Aí provavelmente a coisa mais tosca que eu posso fazer é simplesmente criar uma view que fala domain available, register now. E aí as coisas vão funcionar, mas aí eu sei que eu preciso implementar mais specs para que essas coisas evoluam e funcionem melhor. Tá? Então a ideia é essa, eu acho que a ideia, o que eu queria passar para vocês é que dá para fazer testes para web de todas as partes. Tem uma questão que eu vou deixar pendente, e vocês são muito melhores para responder ela do que eu, mas vai ser no finalzinho. E eu consigo fazer isso, o Rails facilita muito. Esse negócio de ter um Cucumber permite que eu consiga fazer o meu cliente realmente escrever o que ele quer, escrever isso numa linguagem que ele entende e eu consigo executar aquilo ali. Tá? Existem outras ferramentas que fazem isso, o Fit é a que era mais conhecida, ainda deve ser a mais conhecida, mas o Cucumber cresceu bastante ultimamente. Ele não precisa ser usado só com Ruby, tá? Dá para usar Cucumber com outras linguagens, dá para usar Cucumber em outros ambientes, mas a maioria da comunidade que trabalha nele é do Ruby. E aí eu ia mostrar para vocês uma página onde tem um livro que o pessoal está escrevendo sobre isso, sobre toda essa parte de testes para web, usando o RSpec, usando Cucumber, usando Rails, só que eu não tenho internet, então pula essa parte. Mas é muito fácil, é o livro RSpec Book ou alguma coisa assim no Google, vocês devem cair nele. Ok? Acho que é isso, eu vou ter que parar por aqui. Eu não comentei muito frequentemente, mas é porque eu esqueci de respirar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, vocês entenderam, vocês conseguiriam fazer isso de novo? Não? Pô, galera, eu falei que no final todo mundo deveria ser capaz de fazer de novo. Se vocês não fizeram as perguntas, aí não dá. Tem treinar mais, mas aí tem dojo, vocês falam com a Adolfo, organizem-se, passem lá, façam um dojo em Rails, façam um dojo em Ruby, façam um dojo em Java, dojo em C. Qualquer coisa dá para fazer dojo, qualquer coisa dá para fazer testes, é só ter um pouco de boa vontade. Ok? Nenhuma dúvida? Então ainda dá para codar mais um pouco. Não, tô brincando. Beleza então. Obrigado, gente.